Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 6. Deus é fiel. Quem escreveu o livro de Atos foi o discípulo Lucas, que foi um dos 70, e também foi um discípulo do apóstolo Paulo, um homem que aprendeu muito e que relata principalmente a vida do apóstolo Paulo nesse livro de Atos. Os primeiros passos da igreja, os primeiros acontecimentos marcantes, chocantes. Ele, com uma profissão de medicina, qual era a sua vocação também, acaba sendo muito minucioso. O evangelho mais minucioso que tem é o evangelho de Lucas, o que mais descreve sobre o nascimento de Jesus por esses detalhes. Atos 28, do 1 ao 6, diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos, ou os bárbaros, nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não lhe deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, dizia então que ele era um Deus. Assente-se, por favor. Não digo agora, hoje a propaganda mudou, mas nos anos 2000, que eu me lembro mais especificamente no ano 2000, na virada ano 2000, eu lembro que havia muito uma propaganda nas igrejas, que parecia até aquele programa do Tabajara, aquela série, não era série, né? Era um programa que tinha, e uma propaganda que eles ironizavam algumas coisas, né? Venham e os seus problemas irão acabar. Era isso. E no ano 2000 eu lembro que a propaganda da igreja era essa: tua vida está assim? Tua vida está assada? Venha para Cristo, vem, e os seus problemas vão se acabar. Na verdade, os problemas, enquanto você vive, ele não se acaba. Seus ombros ficam mais fortes, e quando você resolve um problema, outro problema aparece. Depois de uma tempestade, vem o sol, depois do sol e a bonança, vem uma outra tempestade. E você vai reparando que os desafios na vida, eles vão ficando cada vez maiores. Quando você é adolescente, você tem desafios de um adolescente, e parecem gigantescos. Quando você é uma nova casada, você tem desafios ali, mas você vai percebendo que você se iludiu muito na vida, achando assim: quando eu tiver 40 anos eu quero já estar assim, quando eu tiver 50 anos eu quero estar desse jeito, quando eu tiver 60, aí... E você vai vendo que não é dessa forma. Você vai percebendo que as coisas ficam mais sérias, que os juros dos erros, eles ficam maiores. Alguns têm uma criança pequenininha e pensam assim: não vejo a hora de crescer, porque quando ficar maior, não vai ficar tão dependente de mim, eu posso descansar mais, vai ser mais independente. Mas quando vão crescendo, os problemas vão crescendo junto. Os desafios vão ficando maiores, as coisas vão ficando mais sérias. E aí você percebe que você se iludiu com uma esperança que não era correta. Nós precisamos ter uma esperança coerente, correta, mas nós não podemos nos iludir e achar que você vai vir para a igreja e que os seus problemas vão se diluir. Na verdade, Deus vai nos dar
ferramentas, Deus vai nos dar capacidade, Deus vai nos dar graça para sermos maiores do que esses problemas, para que outros maiores ainda venham e para que venhamos avançar. No mesmo ano surgiu uma música, um louvor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam para perto de ti. Isso é, cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que Deus está me dando de eu crescer um pouco mais. Então você vai perceber que o número ou o tamanho do desafio que você tem à sua frente é exatamente aonde Deus quer te levar, ou o tamanho que Ele quer que você tenha. Os Golias da nossa vida, eles vão aparecer, só que pior do que o gigante Golias que Davi enfrentou, foi o gigante sogro que ele enfrentou depois. Saul era muito pior, porque ele tinha um exército, porque ele tinha opinião, porque ele tinha um STF a favor dele. E ele perseguiu Davi. Pior do que isso daí, é o que deixava Davi de mãos algemadas, pulsos algemados, que daí não era mais Saul, seu sogro, era o seu filho, Absalão, que fez tudo aquilo, e aí ele estava encurralado. Então os gigantes da nossa vida, eles vão aumentando. E milagre, presta bem atenção, o milagre, ele vem para consertar uma desordem que tem a ver com o plano de Deus. Se por nossa desobediência, por nossa ignorância, alguma coisa saiu do plano de Deus, e agora tem algo ruim, difícil, um mar, um gigante, alguma coisa aparecendo ali, nós podemos buscar Deus para que Ele coloque em ordem as coisas mais uma vez. Isso se chama milagre. Ele pode mudar o tempo, Ele pode transformar as realidades de uma forma incrível, Ele pode mudar um humor de um adolescente. Deus pode fazer milagres incríveis. Deus pode transformar realidades incríveis. E aí, você olha para a vida do apóstolo Paulo, e você pensa, o cara é doutor em teologia, o cara é reconhecido, ele tem dupla cidadania, uma pela conquista possivelmente do seu pai, que era de Tarso, alguma conquista militar, alguma ajuda que deram a Roma, por isso ganhou esse direito e ele herdou isso, e a outra por ser um israelita, o que chamavam depois disso de judeu, embora ele não fosse da tribo de Judá. Mas você vai ver um homem que ele foi para Cristo, porque o próprio Cristo o chocou, o próprio Cristo disse, ei, por que você está me perseguindo? A situação deu uma reviravolta, Deus sarou a sua vista, e de repente ele começa a servir a Deus de todo o coração. Ele que já era doutor em teologia, agora vai ser discipulado por um homenzinho. Quando fala Ananias, a gente pensa, é homenzinho, né? A gente não sabe a estatura dele. Mas ele vai ser discipulado pelo menos 3 anos, mesmo sendo doutor nas escrituras, discipulados por um homem chamado Ananias. E até ele começar a fazer a primeira viagem missionária, vai muitos anos. Mas quando ele está realizando a obra de Deus, abrindo igrejas para todo e qualquer canto, enfrentando desafios gigantescos, situações dentro da própria igreja, uma hora é Barnabé, outra hora é resistir Pedro na cara, outra hora são situações extremas, vão e acusam o apóstolo Paulo, os judeus acusam ele, que ele havia profanado o templo. E aí começa uma série de acusações. E você pode perceber que isso é espiritual, né? Tem coisa que é espiritual. É o bujão que acaba, o chuveiro que queima, a multa que chega ali no correio que você... Mas da onde isso? A multa de trânsito, eu procuro fazer tudo certo. A criança que começa a ficar ranhenta de uma hora para outra, você que começa com um sintoma meio estranho, dor de garganta, e o negócio começa a ficar meio azedo, notícia que vai chegando aqui e de lá... você vai para a rede social, você só vê notícia que vai deixando você cada vez mais com uma expectativa ruim, o que vai dar desse Brasil, e aí você vai ficando aflito,
Mas você para e respira, espera aí, eu estou com um café bom aqui, espera aí, eu tenho uma parede que eu acabei de pintar, está confortável esse lugar, tem uma cama, tem pessoas que me amam e que eu amo, ou eu estou numa idade abençoada, independente da idade que você tem, opa, espera aí, ei, eu estou sentindo o sabor da comida, tem flan na geladeira, para quem é lombriguento, espera aí, eu tenho meu trabalho ainda, eu tenho recurso, opa, peraí, olha aí o tanto de coisa aqui. Satanás vai tentando oprimir você e causar uma série de coisas, e vai tentando fechar e prender, e aí alguns esquecem a suficiência do seu Deus. Paulo foi acusado, perseguido, chicoteado injustamente, apedrejado, empurrado, expulso, abandonado, e ele escreveu muitas cartas, e uma delas, que é Filipenses, que é a carta da alegria, Paulo vai falar assim no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos outra vez, eu vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. No 4:8 ele diz, tudo que é justo, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum amor, algum louvor, nisso pensais, e a paz, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente, vai guardar o teu coração. Ele vai falar no capítulo 2 ali, do 9 ao 11, ele fala, eu já passei por muito aperto, coisas extremas, eu também já tive abundância, porque eu posso passar por tudo isso, porque Ele sempre me fortalece, Ele sempre me dá graça, Ele sempre me fortifica. Nós precisamos entender as picadas das víboras na nossa vida, que o fato de estarmos fazendo a obra de Deus não nos imuniza das picadas. O que Cristo promete é que se jogarem veneno, se algum escorpião picar, meu irmão, não nos fará dano, mas isso não significa que você não sinta. Não significa que você não sinta a pressão, a opressão, que os pensamentos ruins não queiram vir. Paulo, injustamente, ele estava preso por 2 anos numa prisão domiciliar. As igrejas mandavam ajuda para ele, de alguma forma o auxiliavam, ele recebia visitas, ele se correspondia com as igrejas. Roma estava o acusando, e as acusações foram aumentando, a corrupção foi aumentando, e agora Deus vem até o apóstolo Paulo. Olha que interessante, a tua responsabilidade nunca vai regredir. Eu não vejo a hora dos filhos crescerem para ficar mais, aqui no suspensório. A tua responsabilidade nunca vai diminuir. Eu não vejo a hora dessa igreja crescer, meu irmão, porque daí, a gente estava na igreja, no templo ali embaixo, e Deus falou, pastor, veja a hora de mudar lá para cima, né? E daí tem estacionamento, e daí a igreja vai ser assim, e daí, meu irmão, você está enganado. Você pensa, vai ficar mais fácil? Vai ficar mais fácil o quê? Já viu a manutenção de um lugar assim? Você já viu como é que é difícil isso e aquilo? Nunca fica mais fácil a nossa vida. Não se iluda, jamais. Então, meu irmão, se prepare, tem essas coisas mais bem resolvidas dentro de você. Aí você pensa assim, não, porque daí, cresceu, beleza, eu passo a igreja para que alguém dê continuidade, e aí eu vou viver o jubilado. Aí eu vou, meu irmão, Miqueias 2:10, levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Esse é o consolo. Levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Olha aí, pastor, me diz um versículo aí, para eu colocar uma foto minha na rede social, entendeu? Diz aí, Isaías 53:2, não haveria beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Na verdade, meu irmão, você vai ver o reflexo de pessoas que estão cansadas, dentro de uma igreja, no ministério, muito cansadas, exaustas, porque essa murmuração de Satanás ao redor tenta nos convencer, e você cai, não quando a água está batendo na polpa do barco, do navio ali, você cai quando a água entra dentro do barco. Mas nós não fomos criados para viver lá no porto, onde não tem açoites de onda. Nós fomos criados para viver no mar. A nossa fé, ela foi colocada no nosso DNA
para que tivesse uma ligação com aquele que muda as realidades, começando de dentro da gente. Então, Deus, quando Paulo está ali naquela prisão, orando, o Senhor me liberta, o Senhor conhece a verdade, ó Deus, vai saber da oração de Paulo, né? De repente, o próprio Jesus se apresenta a Paulo, e aí, tudo bem? Oh, graças a Deus o Senhor veio, graças a Deus o Senhor está aqui, eu tenho uma missão para você, meu amiguinho. O quê? Agora você vai pregar lá em Roma. Opa, beleza, Senhor, vai acontecer o quê? Vai cair as algemas de novo? Vão me libertar de novo? O que vai acontecer? Não, você vai ser julgado lá em Roma agora. Você vai de navio, junto com os presos lá para Roma. Mas olha, ó, vai ter uma turbulência muito grande. Não se preocupe, ninguém vai morrer. Mas tem um propósito nisso, tá? Você vai testemunhar a sua fé para pessoas que talvez nunca chegariam o meu evangelho. Então tá bom. É a responsabilidade sempre aumentando. Só que Deus, Ele confia essas missões aos íntimos dEle. E aí tá. Lá vai o apóstolo Paulo. Naquela jornada, entra no navio, está indo para lá. E daí você pode imaginar as ansiedades. Que hora que vai começar essa tempestade, será? Meu Deus, como será que vai ser isso aí? Fulano começa a agitar, aí tem alguém que parece que empresta a boca para Satanás numa hora, fala, isso aí eu já vi, não olha. Aí tem outro que já fala uma besteira, daí começa a briga no outro canto, meu irmão, só aquela situação pesada. Nessa hora a tempestade ela foi tamanha que o barco em que Paulo estava, ele não aguentou e ele naufragou próximo a uma ilha chamada Malta. Uma ilha bárbara. Quem que eram os bárbaros conhecidos? Era quem não falava a língua grega. Não falou a língua grega, eles eram chamados de bárbaros. Então, como era próximo da ilha Malta, bem próximo, eles conseguiram chegar até a ilha. Mas quando eles chegaram até a ilha, você pensa que o povo chegou lá arredio? Não, por serem bárbaros? Não. Quando eles chegaram lá, eles foram acolhidos com todo amor. Independente se eles eram presos, assassinos, independente do que tivessem feito, eles foram acolhidos com uma fogueira, com roupas secas, por aqueles a quem eles julgavam bárbaros. Porque quando eles chegaram, a Bíblia diz que o tempo era frio e chuvoso. Quando Paulo já está seco, Paulo já está bem ali, aquecido, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele vai pegar um feixe de graveto, vai catar graveto, para lançar ao fogo. E aí quando ele coloca a mão naquilo, a Bíblia diz que vem uma víbora, enrola na mão dele e o pica. Ele chega perto do fogo e ele chacoalha aquilo. E a víbora some, vaza dali, porque detesta fogo. Olha só. Então eles olham para o apóstolo Paulo e eles diziam para os outros, esse aí, ó, pelo jeito é assassino. Porque eles tinham, na ilha de Malta, o que eles chamavam de uma deusa da justiça. Que por mais que o cara aprontasse em qualquer lugar, essa deusa iria o perseguir para causar justiça. E então, eles falavam, tá vendo, ó, o cara escapou da prisão, mas ele vai morrer do mesmo jeito. E ficaram observando Paulo, ver se a mão dele inchava, ou coisa e tal. Mas isso não aconteceu. Então eles foram de um extremo ao outro. Falaram, esse cara é um Deus. Esse cara é um Deus. Foram do extremo de condenado a Deus. E aí nós precisamos meditar um pouco nesse exemplo, nesse fato. Nós precisamos ter discernimento quando as lutas se intensificam. Como diz o Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Primeiro ponto que eu quero meditar com vocês nesse fato aqui. Quando Paulo chegou na ilha de Malta, ele chegou naufragado, com frio, com fome, molhado daquela chuva e tudo mais. Quando ele chegou lá, já tinha uma fogueira, ele foi acolhido por todos, foi colocado novas vestes e tudo mais. Ele foi cuidado. Eu e você chegamos até aqui um dia desse jeito, naufragados, condenados, depois de uma tempestade terrível. Então nós precisamos reconhecer isso.
Porque a ingratidão é um dos piores defeitos do ser humano. E a ingratidão, ela gera solidão, gera inverdades. Quanta gente chega arrebentado na igreja, né? Devendo até aquilo que não tem. É acolhido e o Espírito Santo que está na igreja envolve essa pessoa daquele frio que sentia, daquela situação de calamidade. E nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Não esqueça disso, porque quando a pessoa esquece como foi acolhida, esquece o que Deus fez na sua vida e fez através do corpo, essas pessoas que pensam, Jesus morreu por mim. Eu sempre repito isso, Jesus não morreu por mim e nem por você, Ele morreu por nós. Jesus morreu por sua igreja. E aqueles que são desigrejados, não, eu estou na minha casa, eu faço meu altar na minha casa, eu oro, faço a minha oração. Meu irmão, você tem que trabalhar com a igreja, porque Cristo é glorificado no nosso relacionamento. É o que está escrito, a forma como nós convivemos. Olha só, um dos piores defeitos do ser humano é a ingratidão. Porque a ingratidão não só deixa a pessoa infeliz, mas deixa a pessoa injusta também. A ingratidão não é só a amnésia dos motivos bons. A ingratidão é uma doença emocional. Ontem a pessoa te deu presente, ontem a pessoa te beneficiou, te abençoou. Semana que vem, ou hoje já, ou amanhã, você não faz nada por mim, você não me ama, você não prova, você não isso, você não aquilo, essa igreja não sei o quê, essa igreja, ou essas pessoas, ou esses pastores, ou isso, ou aquilo. Presta bem atenção, quando Moisés, ele estava triste, estava lá Moisés, beiçudo, como disse a minha mãe, ou como meu pai fala assim, estava lá emburrado, cabisbaixo. Por quê? Porque ele lidava com um povo de coração duro, um povo de dura cerviz. Onde tem gente, vai ter essa dificuldade. Aí Moisés estava lá daquele jeito, chutando o canto da parede, falando sozinho, rabugento. E aí Moisés, é difícil esse povo, né? Senhor, é complicado. Você interna os caras na casa de recuperação, eles chegam mais rápido que você, em Curitiba de novo. Esse povo chega quebrado, você ensina, você fala, ficam bem, te abandonam, em vez de ajudar a obra. Não sei o quê. Aí de repente Deus fala para ele, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com tudo isso aí, vamos frear esse povo, vamos acabar com esse povo. Eu quero começar através de você agora, quero começar Deus prova o coração de Moisés, eu quero começar um povo através de você. Essa vaidade de Moisés era realmente, Senhor, aí sim. Qual que é o seu nome? É Moisés Alberto Roberto. Moisés fala, não Senhor, não, de que adianta de ter tirado eles de lá, se o Senhor vai fazer isso com eles, faz comigo também. E outra, se o Senhor não for com a gente, não adianta a gente continuar, de forma alguma. Moisés, então o que você quer? Você está de beiço aí, o que você quer? Eu quero que o Senhor vá com a gente, e eu quero também ver a sua glória. Eu preciso ser animado, Senhor. Olha como Deus nos respeita. Ele criou as galáxias, Ele criou tudo. E Ele vem e lava os pés de meros humanos como nós. Ele fala, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não pode ter parte comigo. Eu quero interagir com você, eu quero que você ore. Eu não vou responder à tua dor. Eu não vou responder à tua aflição, eu vou responder ao teu posicionamento de fé, eu vou responder à tua oração, não ao teu dengo. Vai Moisés, o que você quer? Eu quero ver a sua glória. Então tá bom Moisés, Deus vai lá e fende uma rocha, Deus racha ali uma rocha. Deus pega Moisés, coloca Moisés na fenda, na ferida da rocha. E a Bíblia diz que Deus passa, naquele momento é o próprio Cristo, ainda não encarnado, que passa. E a Bíblia diz que tapa os olhos de Moisés enquanto Deus está passando, e quando Deus passa, tira a venda dos olhos dos olhos de Moisés, e Moisés vê Deus de costas. Isso tem um significado interessante.
Nós não conseguimos ver Deus de frente, nós conseguimos crer, nós não conseguimos ver o que vai acontecer, nós conseguimos crer, mas nós podemos ver pelos lugares por onde Ele passou. E aí, quando eu olho para os meus 3 filhos, que é um pinheirão, como diz a minha avó falecida, como dizia, né? Grandão assim, e os 3 unidos, ontem os 3 saíram para tomar um café e conversar, eu vejo a glória de Deus ali na minha vida. Quando eu olho para a vida dessas pessoas aqui, quando eu olho para esses irmãos e irmãs, eu vou lembrando que eu tenho uma história de vida com cada um, de superação, eu vejo a glória de Deus ali. Quando eu vejo que eu estava quase morrendo aquela vez, meu irmão, e eu vejo que de alguma forma Deus enviou pessoas, Deus me deu sonho de direção, eu vejo que Deus passou por ali, eu vejo a glória de Deus ali, e isso dá gratidão. Isso dá motivos de gratidão. Olha onde você estava, olha o que Deus fez na tua vida, meus irmãos, olha isso aí. Gratidão. Você está vivo. Você tomou um café da manhã, você não tomou porque não quis. Você vai almoçar, pelo amor de Deus, olha o que Deus fez ali. Nós não podemos ver de frente, mas nós podemos ver onde Ele passou. Olha como Deus curou, olha como Deus proveu, olha o milagre de Deus, isso gera gratidão. Seja grato pela vida, seja grato por tudo aquilo que Deus floresceu ao seu redor. Paulo, segundo ponto, depois que Paulo é acolhido, né? Depois que Paulo está quentinho em toda a situação, isso é um cristão. Paulo decide trabalhar para manter a chama acesa. Esse é o nosso tempo, meu irmão. Essa é a nossa geração. O que é essa geração? Geração de vivos. O que passou, passou. O que vai vir a gente não sabe. Mas nós estamos nessa geração. O pior tipo de resultado na vida vai vir através daquelas pessoas que estão, mas não estão. Que é, mas não é. Eu sou pai, mas eu não quero ser pai. Eu sou pai, mas eu não quero exercer. Eu não vejo a hora de crescer para não precisar ser pai mais. Já viu isso aí ou não? Eu sou pastor, mas eu não quero ser pastor. Eu quero que passe logo, porque é todo mundo infernizando, e liga, e é o dia inteiro pedindo, ou reclamando coisa, ou aquilo que você pede dizendo que não vai dar, ou não é bem assim, ou enrolando. Então eu sou pastor, mas eu não quero ser pastor. Eu só estou tampando buraco aqui nesse lugar, porque, entendeu? Porque eu sou diácono, mas eu não sou. Porque eu sou líder, mas eu não sou. Eu estou casado, mas eu não estou. E aí? Isso vai gerar os piores resultados na vida de alguém. Os piores resultados. Paulo, ele estava naquela geração para fazer diferença. Se ele estava ali, ele estava de verdade. Para manter uma vida espiritual acesa, é preciso trabalhar. Eu vou repetir. Para manter uma vida espiritual acesa, é preciso trabalhar. Escute, quem não se envolve, não se desenvolve. Tem que pôr a mão no arado. A Bíblia diz que eles ficam ali naquela ilha 3 meses em Malta, e outros chegaram ali, e quando outros chegaram ali, Paulo estava trabalhando. Paulo foi atrás de gravetos secos. Sabe o que significa graveto seco na Bíblia? Significa homens, significa almas. E ele levava aquele graveto seco, meu irmão, até o fogo, que representa o Espírito Santo. Tem um hino antigo, um corinho. Talvez aqui só alguns do Velho Testamento vão lembrar. O Espírito de Deus está aqui para batizar. Quando a lenha pega fogo no meio da lenha seca, a lenha verde vai queimar. Quando a lenha pega fogo no meio da lenha seca, a lenha verde vai queimar. E aí vai o corinho. Significa almas, um amor por almas, um batismo de prática. Meu irmão, nós somos seres emocionais. Você vai orar, ora alto. Tem gente que quer bater o pé, chutar a parede, virar de ponta cabeça. Cada um é cada um.
Mas eu quero falar para você do resultado disso. Aí é tanto xarabaná e tiro de fuzil gospel, aí sai dali, acabou tudo aquilo dali. Continua sem falar com o irmão, continua não respondendo as coisas direito em casa, continua sendo mão de samambaia no que vai fazer. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser missionários. Charles Spurgeon diz que ou você é um missionário, ou você é um impostor. Porque o senso missionário vai estar dentro de cada cristão. Quem é cristão irá refletir, reluzir o que Cristo fez e faz na sua vida. Paulo, ele lembrou como chegou e como ele foi bem acolhido. Por isso que é importante trabalhar para acolher. Por isso que é importante essas coisas. Um dia eu estava ali, meio rabugento, meu Moisés no canto, não sei o quê. Só que a diferença é que eu estava com uma picareta na mão e fazendo uma valeta ali de 14 metros, 40 por 40, num chão que a gente acabou aterrando com um paralelepípedo. Você pegava a picareta no final e jogava, tum! E o detalhe é que eu fiz 2 semanas anúncio na igreja para ver quem podia me ajudar aqui lá debaixo. E não apareceu nenhuma alma penada. E aí eu estou lá, resmungando dentro de mim, porque eu sou um mau líder, né? Ou tão de coração duro, que quem entra no coração de orelha seca, ou de pedreiro, é só Deus que entra. E de pastor, é só Deus que entra, pode ter certeza. E aí, e daí não sei o quê, e não sei o quê, e de repente, resmungando no meu coração, ali, para ajudar, a minha mãe manda mensagem para mim, todo dia eu e ela conversamos, ela manda mensagem, aí, o que você está fazendo, filho, não sei o quê, eu estou aqui com a picareta, não sei o quê, não tem ninguém te ajudando? Não tem. Ai meu Deus, que dó de você, filho, e bababá, falou aquilo lá. Eu pensei, dó o quê? Aí o Espírito Santo falou, meu espírito, que dó o quê, cara? Você é um privilegiado. Olha o tanto de visita que você faz no hospital e muita gente queria estar fora de uma cama daquela lá e ter força para trabalhando com uma picareta dessa daí. Muita gente queria estar fora de uma penitenciária, num ambiente tenso, de malandragem, contra o sistema, contra o que é, para poder estar fazendo algo assim. Eu respondi para minha mãe, mãe, vou falar uma coisa, é muito bom a gente poder preparar o caminho para receber aquilo que é bom. É muito bom a gente preparar a casa, preparar o ambiente, preparar a mesa para receber quem a gente ama. Mãe, então isso é um privilégio. Deus dá graça. Deus queria tratar comigo ali na intimidade. Queria tratar comigo e com você. Então, meu irmão, obra missionária é você cuidar daquilo que Deus confiou a você. Nós precisamos trabalhar, mas isso só vai acontecer quando você fugir do egoísmo e dessas desculpas. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho tempo. Meu irmão, não existe negócio de tempo, não existe prioridade. Quem é cristão vai refletir isso na sua vida. A pessoa que é acostumada a só receber e não semeia, não serve, não sabe o que é amor. Essa pessoa não permanecerá em pé, pode ter certeza. Essa pessoa não é a igreja, é apenas espectador, para ver o que vai acontecer e o que pode absorver. Mas se você não serve, pode ter certeza que você não é a igreja salva de Jesus. São etapas na vida. Etapas. Tudo bem, você é criança, você recebe. É bebezinho, o que você recebe ali? Conforto, afeto, mamar. Mas você vai crescer, não é? E é saudável você começar a manter o teu ambiente. Agora imagine você com 30 anos defecando na calça. Não é legal, né? Imagine você com a idade que está, 40 anos, está na casa da mãe. Ô mãe, não vai fazer um café, mãe? Não sabe que eu não durmo, mãe? Seu meu iogurte. A Bíblia diz que Paulo chegou lá, foi acolhido e já foi buscar recurso para manter a chama acesa. Paulo foi levar pessoas ao Espírito Santo. Meu irmão, chame pessoas para orar com você. Chame pessoas para orar por alguém. Chame pessoas, mantenha a palavra de ânimo. Porque o Evangelho, ele é atraente. E nós não podemos ser infeccionados
por esse mundo de desânimo, que tenta envolver as nossas manhãs, ou qualquer coisa que vai fazer, como se fôssemos pessoas imaturas. Não podemos ser dominados por sentimentos ruins. Nós sabemos como é ruim naufragar. Nós sabemos como é ruim o frio, a chuva, e como é bom ser acolhidos. Então todo missionário vai preparar para aquilo que é bom, vai preparar o coração de pessoas para receber o que é bom. Vai lá, Deus tem uma palavra para você. Vai lá, Deus quer ministrar cura na sua vida. Vai lá, mas eu não estou muito legal, eu não tô. E é por isso mesmo. É por isso mesmo, é para isso que o Espírito Santo ele veio auxiliar, ele veio para ajustar a nossa vida. Amém? O Evangelho é atraente, meu irmão. Terceiro ponto. Enquanto ele trabalha, a Bíblia diz que uma víbora fugindo do fogo se enrolou ali na sua mão e o picou. A víbora estava fugindo do quê? Do fuego, né? Foian. E ela picou quem? Um homem de Deus. Um homem que eu e você não vamos achar ali muitos defeitos, principalmente na sua intenção. Alguém que está trabalhando na obra. E ele picou aonde, esse homem de Deus? A mão, que significa o quê, mão? Trabalho. A mão significa a nossa rotina. A mão significa a nossa vocação, a mão significa o nosso ofício. Você olha para a mão de um pedreiro, por exemplo, é uma mão mais grossa. Olha para a mão de alguém que trabalha com TI, é uma mão mais fina. Olha para a mão de um diarista, antigamente era uma coisa, né? Era o mesmo sabão para tudo. Agora não, tem sabão com aloe vera, tem shampoo para cabelos secos, e pontas oleosas, tem tudo. Agora então, agora, olha para a mão do mecânico. O diesel ali, já o óleo, a graxa, ou seja, já penetrou na pele, está escura algumas coisas. Você está entendendo sobre o que eu estou falando? Porque as mãos denunciam. Isaías 49:16 diz assim: pode uma mãe abandonar o filho que ainda amamenta? Pois ainda assim eu nunca vos abandonarei, diz o Senhor. Eu tenho o vosso nome escrito na palma das minhas mãos, uma profecia de Cristo. Olha para as mãos de Cristo. E você vai ver a sua vocação, você vai ver a sua identidade, porque mão significa isso. E aonde que a víbora picou? Aonde que Satanás quer atacar? Na nossa vocação, no nosso ofício, na nossa identidade, no nosso trabalho. Meu irmão, o inimigo quer picar, ferir a nossa obra no reino, enquanto nós trabalhamos, para pararmos de trabalhar e darmos trabalho. Porque aí o veneno vai inchar o ego. O veneno vai inchar o orgulho. E olha, a Bíblia diz que Paulo chacoalhou a cobra onde ali? Perto do quê? Perto do fogo. Olha, Satanás tende a picar os homens e as mulheres de Deus que estão na obra realmente. Mas Paulo, ele chacoalhou perto do fogo. O que significa o fogo aqui? Espírito Santo. Isso é, você vai vencer essa situação se aproximando cada vez mais de Deus num momento como esse. Não é só na oração, é na comunhão. Não é só na comunhão, é no louvor, é no ofício. É numa sabedoria nova que você recebe isso. Porque se você não tomar cuidado, essas picadas que tentam ferir o teu ofício, o teu trabalho, são, sem perceber, aquelas pessoas que emprestam a boca para Satanás, que manipulam pessoas com espírito de Jezabel, ou com comportamento erva daninha, machucam pessoas, roubam, mentem, traem, grudam na mão, até paralisar a obra de levar gravetos ao fogo. Essa é a intenção de Satanás. Só que daí ele vai encontrar brecha em alguma área da nossa vida que não está tratado ainda. Olha só, é uma pergunta que eu sempre faço para mim. Você tem sondado a tua soberba? Porque a Bíblia diz que Deus resiste quem? Ao soberbo.
E Deus dá graça a quem? Aos humildes. Paulo chacoalhou diante do fogo. Se santifique. Se santifique. Tome cuidado com a soberba, porque a soberba é você querer ser aquilo que você não é, meu irmão. Tome cuidado com isso. Presta atenção. Tá? Presta muita atenção. Satanás que tem que fugir. Não é você. É Satanás que tem que sair fora. Não é você. Tenha uma visão da sua importância no meio aonde você está. Amém? Tem uma ótica mais espiritual de tudo isso que está acontecendo. Identifique quem é o inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é teu enteado que tem que sair de casa, não, é o diabo. Não é você que tem que sair de casa, não, é o diabo. Não é você que tem que sair da tua cama, não, é o diabo. Quarto ponto. Mesmo Paulo sendo julgado por aqueles homens injustamente, de tantas coisas, ele continuou, ele permaneceu, porque tem uma bênção na permanência. Tem uma bênção na continuidade. Ele aguentou o julgamento errado de pessoas ali, e só resiste um julgamento errado quem vive puramente a verdade e lembra do que Deus preparou antes. Meu irmão, Jesus apareceu para ele. Jesus prometeu que ele avançaria até Roma. Não tem nada de muito glamour em responsabilidade. Não é? O que está acontecendo com... Sempre aconteceu isso, mas está acontecendo com uma geração aí, 16, 18, 21. O quê? Eu quero sair da casa do meu pai e da minha mãe, porque eu quero alugar uma casa com um amigo, com uma amiga, para ir, entendeu? Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: eu não quero prestar conta da minha vida. Meu pai e minha mãe são muito chatos. Você está entendendo? Eu não quero prestar conta da minha... Você está enganado, meu irmão. Quanto mais velho você fica, mais conta você vai prestar. Você é casado, tem um GPS o dia inteiro ali. O que você está fazendo? Estou fazendo isso aqui. Que horas vai chegar? Por que não sei o quê? Você vai ficando mais velho, e aí, sou viúva, aí você vai ver os teus filhos. O que você está fazendo, pai? O que você está fazendo, mãe? Mãe, onde está? Mãe, onde está a meia? Tudo. Então você pensa assim: eu não quero prestar, eu quero liderar para não ficar prestando conta. Meu irmão, eu sou monitorado em tudo que eu faço, seja rede social, seja qualquer coisa, aonde eu estou. Olha só o que aconteceu essa semana. Eu comprei ali uma bandeja para tinta, né? Profissional, fita, PU. Comprei 2 corantes em pó grande para poder fazer a cor, que essa semana nós vamos fazer esse altar aqui, né? E essas coisas todas. E tinha massa corrida na caminhonete, tem minhas ferramentas. E aí eu fui buscar lá no Boqueirão uma coifa para colocar em cima do fogão da cozinha, uma coifa grande. Amarrei tudo, já era de noite, e aquele acelera na mente. Dificilmente isso acontece comigo, mas eu esqueci de fechar a caçamba da caminhonete. E saí lá do Alto Boqueirão, vai, não sei o quê. De repente eu paro no mercado aqui perto, um cara meio bêbado olha, mas a caçamba está aberta. Eu falei, cara, olhei e falei, bem, pelo menos as ferramentas estão aí, né? Não caiu ainda, graças a Deus, né? Aí eu entrei no mercado e pensei, mas está faltando aquela bandeja que eu comprei, só que lá dá uns 100 e poucos reais, aquelas coisas todas. Falei, puxa, agora, bem, Deus sabe de tudo, né? Dos males o pior, não caiu essas ferramentas, não caiu nada. Estou trabalhando aqui na igreja, aí uma pessoa me liga, não, me manda mensagem. Tudo bem? É da igreja evangélica quadrangular? Sim. Pastor Carlos? Sim. Então, eu vi tua caminhonete passando aqui na Avenida Brasília e caiu uma bandeja, com um monte de coisa. Então, pastor, olha só, tem isso, tem... Eu falei, ele mandou foto para mim, o senhor pode vir buscar aqui? Posso. Viu minha caminhonete? Viu ali o telefone? Mas como que você conseguiu o telefone? Na internet, consegui ter o telefone. Reconhecer a caminhonete. Na Avenida Brasília. Esse tempo atrás, eu fui, faz um bom tempo já, fui para a Argentina.
E daí, tá no Paraguai, tá na Argentina, aí chega lá e encontra alguém. Eu falei, meu Deus, não dá para pecar em lugar nenhum mesmo. Estou no litoral e encontra alguém. Aonde você está, vai ter pessoas observando e você vai prestando conta de tudo que você faz. Não, eu quero estar no alto nível, no alto cargo, para não precisar. Você está enganado nisso aí, meu irmão. Porque responsabilidade só tem glamour quando as pessoas veem um resultado, mas não sabem o preço que se paga. Você está vendo essa criança ali? Vamos ver, achar uma pessoa grande aqui. Está lá o Divaldo, por exemplo, grandão. Divaldo, quanto tem de altura, Divaldo? 1,83 Divaldo tem de altura. Mas ele era tão pequeno que ele cabia dentro da barriga da mãe dele. E ele foi menor ainda. E aí você olha hoje, ele esticadão, grande, você não sabe o tanto de fralda que esse piá usou. Isso aí, e era da época da fralda de pano ainda. Que a mãe dele tinha que lavar, ele tinha cólica quando era criança, e tinha que levantar e fazer o mamazinho dele, e não sei o que, e blá blá blá. Bem, eu conheci o Divaldo, acho que ele tinha uns 8, 9 anos, por aí, né? E eu lembro que a avó dele, que criou ele também, junto com a mãe, eu chegava lá, às vezes estava, vai Divaldo, vai, e a avó jogando bola com ele, né? Isso é, você acha que a avó dele gosta de futebol? Capaz que a avó dele gostava de futebol, a avó dele gostava dele. Mas olha todo, você acha que tem glamour assim, se olha o Divaldo grandão hoje, meu irmão, foi muito ranho limpo, foi muita fralda trocada, foi muita situação, mas de novo Divaldo na escola, Divaldo, muita situação. E aí você vai olhar ali a vida do apóstolo Paulo sendo julgado injustamente, pessoas falando, fazendo, você não pode confundir quem são os seus inimigos. Por favor, você não pode confundir. Jesus nos ensinou sobre o que é amar de braços abertos em uma cruz e ser rejeitado. As pessoas irão observar a tua vida e serão transformadas por isso. E aí, meu irmão, você é apenas um utensílio nas mãos de Deus. Para eu finalizar com você o quinto ponto. Olha só, eles esperavam que aquela picada na mão de Paulo o matasse. Como não matou, não o afetou, então agora diziam que Paulo era o quê? Um Deus. Um Deus. O mundo se espanta porque nós avançamos em vez de recuar num cenário tão difícil. Julgaram Paulo um Deus, porque diziam que ele não morreu com uma coisa mortal dessa aí. Isso é, eles não tinham discernimento ainda. As pessoas vão olhar para a minha vida e para a tua vida, e depois de um tempo vão admirar e achar a coisa mais linda, mas você não pode esquecer que eles estão enxergando o Cristo que tem dentro de você, não é você. E aí você vai pensar o quê? Não, sou eu. É porque eu sou o máximo. Eu sou o máximo. E começa já a confundir as coisas. Meu irmão, cuidado com isso. Cuidado. Se aproxime do fogo, entenda a importância do fogo. A tua caminhada é longa, por isso você tem que tomar cuidado com os leões mortos. O leão vivo, quando atacou Sansão, ele, veja bem. Mas quando o leão estava morto, ele se tornou mais perigoso para Sansão do que o leão vivo. Porque ele era nazireu, ele não podia tocar em nada morto. Aí quando ele passou perto do leão que estava morto, que ele mesmo havia matado, tinha um favo de mel. Ele tocou no leão, ele tocou no mel e ainda levou essa maldição para a casa dele. E às vezes a bajulação, ela é muito pior do que a afronta. Você não é, você é um Deus, Paulo. Você é um Deus. E aí ele não caiu nessa vaidade, porque ele sempre estava trabalhando, ele tinha consciência de quem ele era. Cada vez mais pessoas vão ouvir o teu testemunho. Cada vez mais pessoas vão saber de quem você é. As pessoas vão e vêm, vão e vêm. E a humildade vai fazer você permanecer em pé. A nossa vida cristã é de resistência e avanço. Seja mais espiritual em sua prática, a sua visão. Toda víbora, todo levantar de Satanás, ele vem antecedendo o avanço do Evangelho em nós. Ele vem nos ajustando. Vem nos ajustar para receber o milagre e para ser o milagre, para ser a resposta de oração onde nós somos semeados. Então, meu irmão, não
pare, porque Deus está fazendo uma obra incrível na tua vida. Apenas se qualifique, perca a vergonha, perca a compostura se precisar, mas seja ousado. Seja ousado, entenda que Deus está chamando você, Deus está levantando o seu testemunho para pessoas ouvirem. Não pare por nada, confie no milagre de Deus, porque de alguma forma o julgamento, a víbora que quer te parar, na verdade vai ser um altar que Deus está levantando naquele lugar, você está levantando naquele lugar a Deus, aliás. Guarde a tua fé, trate de se envolver, tape os buracos, seja humilde, porque Filipenses 1,6 diz que aquele que te chamou te aperfeiçoará e te guardará até o dia da sua vinda, ou até o dia do julgamento. Deus está fazendo isso, mas intensifique, se qualifique e aprenda a servir, porque isso é igreja, e Cristo morreu por sua igreja. Cuidado com a ingratidão, porque a jornada é grande, e eu não sei quanto tempo a gente fica em cada lugar, mas uma coisa é certa, meu irmão, essa ligação com o fogo vai nos acolher, vai nos proteger, e por várias vezes, não só nós temos que estar perto do fogo, mas também mantendo a chama acesa, mantendo a chama acesa. Eu quero orar por você, se coloque em pé. Eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que essa semana Satanás se apresentou na tua vida de diversas formas, te afrontando, te torturando, e situações assim tentaram tribular você, tentaram desanimar você. Coloca a mão no teu coração. Isso. Eu quero que você feche os teus olhos onde você estiver aí. Eu vou orar pela tua vida. E eu tenho certeza que se a chama está complicada na tua vida, se está doendo a picada da víbora, eu não sei o que pode estar acontecendo. O mesmo Espírito Santo que supriu tudo na vida de Paulo, é o mesmo Espírito Santo que vai suprir na tua vida também toda graça, toda cura, toda ministração. Amém? Deus Todo-Poderoso e Fiel, o Senhor sabe da necessidade de cada pessoa que está me ouvindo, seja nos seus lares, ou seja aqui também. E eu quero pedir ao Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha sarar essa pessoa desse veneno, venha sarar essa pessoa para que não haja espaço em orgulho, em um ego inflamado, não haja espaço em tudo que Satanás queira fazer, não haja brecha. Quero pedir que o Senhor venha estabelecer um testemunho através de toda essa opressão que essa pessoa está passando, de toda essa pressão, de toda esta astuta cilada demoníaca. Eu quero pedir que o Senhor venha ministrar a cura, ministrar e transbordar testemunho, que isso seja para louvor da sua glória, que isso seja para a transformação e avanço do seu evangelho, que isso seja para a maturidade dos crentes, que isso seja para a comunhão. Assim, meu Deus, nós estamos ligando esta oração aos céus, agradecidos pela tua fidelidade, em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus.